Bem-vindos ao canal Monitoria Universitária, eu sou Emerson Isidório e hoje nós vamos resolver o 7º exercício do primeiro capítulo do livro do autor Hibbeler de Mecânica Estática para a Engenharia. Então, vamos lá para o enunciado. Um foguete tem massa de 250 vezes 10 a terceira, só recapitulando que esse 10 a terceira significa que está multiplicado por 1000, então seria igual a dizer 250.000, slugs, como eu já falei, o inglês aqui é de Joel Santana, tá? Então, um foguete tem massa de 250 vezes 10 a terceira slugs na Terra. Então, especifique quanto é a sua massa em unidades SI. Então, vamos focar nesse primeiro item, no item A, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício 6. Eu vou resolver item por item, depois eu vou unir os vídeos para que não fique dividido em parte 1, parte 2, parte 3, tá? Então a questão aqui é o seguinte, você tem 250 vezes 10 a terceira slugs, né? Que é a unidade que mede a grandeza massa no sistema de unidades FPS, né? O sistema americano. E aí nós vamos ter que transformar esses 250 slugs em unidades do sistema internacional, então em quilograma. Então deixei aqui o fator de conversão, ó, um slug ele é 14,5938 kg. Então é muito claro, né, o que nós vamos fazer. A gente só vai multiplicar, né? Para ficar bem explicadinho nos mínimos detalhes, a gente pode fazer o quê? A regra de x's, né? Então como é que é a regra de x's? Também conhecido como regra de 3's, né? Eu sei o quê? Eu sei que um slug ele vale 14,5938 kg. Então, 250 vezes 10 a terceira slugs. Ah, mas não é slug que fala. Paciência, meu filho. O inglês aqui é complicado. Vão valer x's quilogramas. Então, quando eu fizer a regra de x's, eu vou multiplicar aqui em x's. Então, por isso que é a regra de x's, tá? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o x, ele vai valer 14,5938, que multiplica 250 vezes 10 a terceira, tá bom? Depois a gente coloca a unidade de medida, no finalzinho a gente coloca, tá? Vou pegar aqui minha calculadora e vou pegar aqui, ó. Tem que ligar, se ligar é mais fácil. 250 ESP3, né? Que multiplica 14,5938. Aí isso aqui vai dar 3, 6, 4, 8, 4, 5, 0. Então tá muito claro que isso aqui vai dar o quê? 3.648.450 quilogramas, né? Só que aí eu posso transformar isso aqui com 3 algarismos significativos, né? Aí eu transformo tudo isso aqui em uma notação científica. Olha só, se eu pegar os três primeiros números, eu tenho 3, 6, 4, né? Só que o quarto número seria 8, né? Então, já que é 8, é maior que 5, né? Então, ele faz somar 1 no meu último algarismo significativo. Então, vai ficar 3, 6, 5, né? 3,65. Aí eu vou contar o seguinte, eu vou contar quantos algarismos eu tenho depois do primeiro algarismo significativo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então esse 6 ele vai ser o expoente do 10. Então vai ficar vezes 10 elevado a 6, né? Quilograma. Correto? Correto. Então isso aqui vai dar o quê? Veja bem, ainda está muito alto, né, em quilograma, aí nós podemos fazer a mesma coisa que nós fizemos no outro exercício, que é adaptar a unidade de medida, né? Esse K aqui, ele não vale 10 a terceira? Lembra que todo o K de quilo, ele é 10 elevado a 3, né? Então eu posso colocar isso aqui como 3,65 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3 grama. Então isso aqui vai ficar 3,65 vezes 10 a nona grama, né? E o 10 a 9, 10 elevado a 9, né? Ele é representado pelo G maiúsculo, o giga, né? Então vai ficar 3,65 gigagrama. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução do primeiro exercício, né? O item A. Então, agora vai sumir a resolução do item A e eu vou começar a resolver o item B. Então, partindo aqui para o item B, nós tivemos a nossa resposta do item A, que a massa ela é 3,65 vezes 10 a nona gramas. Eu tirei o prefixo, porque agora nós vamos continuar as contas, né? Então é interessante deixar tudo nos números. Então, ó, no item B ele pede assim, ó, seu peso no sistema internacional. O que é o peso? O peso é aquela força, né? Você tem uma massa, né? Um objeto ele tem uma massa de 1 quilograma. Mas qual que é a força que ele exerce sobre uma superfície, seja ela na Terra, seja ela na Lua? Vai ser o valor dessa massa multiplicado pelo valor da gravidade. Aí a gravidade depende do corpo celeste em que você estiver, né? Você pode estar na Terra, tem uma gravidade, a Lua tem outra, Júpiter já vai ter outra. Naturalmente o que acontece é o seguinte, quanto maior for o planeta, o corpo celeste, mais ele vai ter ele vai ter uma gravidade maior também. Ele vai ter uma força, também um campo gravitacional, né, maior também. Ele vai ser mais atraente, né? Na física, o atraente é aquele grandão, né? Quanto mais grandão, ele é atraente, né? Quanto mais massa, mais atraente. Então, para nós fazermos esse cálculo, nós temos que lembrar daquela equaçãozinha, né? Que a força-peso ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Aí, o que acontece? Nem está falando aqui se é Terra, se não é. Então, se não está falando, é na Terra. Tá? Qual que é a gravidade na Terra? Né? A gravidade na Terra ela é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Agora a massa aqui ela tem que ser medida em quilograma, né? Se a massa tem que ser medida em quilograma, então eu tenho que trazer esse número aqui para quilograma, porque aqui está em grama, tá vendo? E como que eu faço isso? Eu divido por 1000, né? Ou então eu só reescrevo como ele ficou no penúltimo passo, se não me engano, da resolução do item A. Ele vai ficar assim, ó. 3,65 vezes 10 a sexta quilograma, tá? Porque quando você dividir aqui por 1000, né? Aí vai manter a potência, vai manter a base, né? E vai subtrair o expoente, vai ficar 9 menos 3, aí vai ficar 6. É porque eu não tenho espaço aqui para demonstrar isso, tá? Então, para eu resolver a conta, agora eu só vou jogar na equação. Vou colocar aqui o P, né, a força-peso, ela vai ser igual a 3,65 vezes 10 a sexta, multiplicado
pela aceleração da gravidade, 9,81. O Hibbeler usa 9,81, tá, gente? Existem livros aí, né? Se você está vendo isso, saiu do ensino médio agora está vendo isso, muitos livros usam 10, né? Mas o usual mesmo é se usar 9,81. Tem gente até que continua aqui, né? 9,82, enfim. Depende muito. Então aqui multiplicando isso, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 35,81 vezes 10 a sexta Newton. Por que Newton? Porque Newton é a unidade de medida da força, tá? Sempre que nós falarmos de força, no sistema internacional nós vamos utilizar o Newton. Agora, esse 10 a sexta eu posso reescrever ele como um prefixo. Qual que é o prefixo do 10 a sexta? É o M maiúsculo, né? Então eu posso colocar aqui que a força peso vale 35,8, vai, para colocar 3 algarismos significativos, mega Newton. Tá certo, gente? Então é isso aqui, tá resolvido o item B. Espero que tenha dado para compreender, tá? Principalmente essa parte aqui de transformar esse 10 a nona grama em 10 a sexta quilograma, tá? É porque quando você divide esse número aqui por 1000, divide esse número por 1000 que você vai ver que você vai chegar nisso aqui, tá bom? Então agora está encerrado o item B, agora a resolução do item B vai desaparecer e nós vamos continuar com o item. Então aqui no item C, o enunciado ele diz o seguinte: se o foguete estiver na Lua, cuja gravidade é 5,30 pés por segundo ao quadrado, determine com 3 algarismos significativos. Então, item C, seu peso, né, no Sistema Internacional de Unidades e a sua massa no Sistema Internacional de Unidades. Então, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é o que? Você percebeu o que? Que ele deu a gravidade no sistema FPS. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é converter essa gravidade para o sistema internacional. Então, como é que eu vou fazer isso? Ele não deu aqui, ó, 5,30 pés por segundo ao quadrado? Como que é medido no sistema internacional? Metro por segundo ao quadrado. Os segundos, eles são iguais, né? Então, nos dois sistemas de unidades, né? Os dois sistemas de medidas, eles usam segundo. Agora, a distância, né? A unidade de comprimento é que está diferente. Uma é metro, outra é pé. Então, eu vou ter que converter esses 5,30 pés em metros. Então, eu já tinha deixado desde o começo aqui o fator de conversão, que um pé ele vale 0,3048 metros. Então, 5,30 pés ele vai valer 0,3048 vezes 5,30. Ok? Se um pé vale isso, 5,30 pés vale 5 vezes 30, isso aqui. Ok? Então, quanto que vai dar isso aqui? Ponto 3048 vezes 5,30. Aí isso aqui vai dar 1,61544. Então, aqui, ó, 161. Qual que é o quarto algarismo que eu tenho aqui? É o 5. Então, dá para subir mais 1 no último algarismo significativo, no terceiro. Então, em vez de 1, eu coloco 2. Né? Se você acompanhou pela calculadora, você está entendendo muito bem do que eu estou falando. Tá? Vai ficar aqui 1,61544
62, porque aqui na calculadora deu 61.544. Aí por isso eu arredondei para 1,62 metro, não, só metro. Aí agora, como é que vai ficar aqui no item C? No item C, ele pede qual que é o seu peso. Então a massa, ela não vai se alterar, tá? Não é porque, eu na minha silhueta pós-pandemia, eu engordei, fui lá para os 80 e não sei quantos quilos. Não é porque eu vou para a Lua, que a gravidade é menor, que eu emagreci. Não, mesmo num fator pós-pandemia, eu vou continuar gordo. Eu posso ficar menos pesado, né? Mas eu continuo assim, eu continuo com minha barriga, né? É porque, é porque eu tenho sorte, porque pega só, acho que só até aqui, assim, não pega tudo, né? Então, vocês não estão vendo a situação complicada que tá, né? Então, é o seguinte, a massa não muda nada. Então, a massa, ela vai continuar sendo aqueles 3,65 vezes 10 a sexta quilogramas, que nós vimos no item A e também usamos no item B. Aí, só a gravidade que mudou, que agora é 1,62. Então, eu vou jogar isso aqui na calculadora e vamos ver quanto vai dar. E aí vai dar... Vai dar... Aqui o peso, ele vai ser 5... Eu vou colocar o índio aqui. Então vai dar 5,91 vezes 10 a sexta Newton, tá? 5,91 vezes 10 a sexta. 10 a sexta é um prefixo que eu posso... Existe um prefixo que eu posso colocar nele, né? Que é o M maiúsculo, né? Então, o peso vai ficar como aqui? Vai ficar que o peso vai ser 5,91 mega, M maiúsculo, Newton, N maiúsculo, tá? Então, esse aqui é a resolução do item C. E eu não vou apagar porque o item D não há resolução. Porque veja bem, ele fala assim, ó, qual é a sua massa no sistema internacional? A massa não muda, não vai mudar, é o que eu já falei no começo, né? Da resolução desse item aqui. A gente não emagrece, o que diminui é a nossa força-peso, né? Que a gente exerce, né, sobre a superfície do planeta. Então aqui no caso, no D, nós podemos colocar assim, ó, não há, né, alteration não há alteration de massa com a alteration de gravitation, né? Então, a massa não altera com a gravidade. Então é isso, gente. Está resolvido aí todo o exercício agora, todo o exercício 7 do Bíblia, né? Espero que tenha servido de alguma coisa, que tenha dado para entender, né? Eu sei que aqui a situação é meio precária no espaço, mas eu tento deixar o mais explicado possível. Então, qualquer coisa que se está difícil de ler, o enunciado ele está aí embaixo, tá? E aí vocês podem aí, se for do interesse de vocês, deixar o feedback de vocês, né? O like ou o dislike. Nos vemos